E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Johan Estrela, sejam bem-vindos mais uma vez a uma das nossas lives aqui na Brain Speech. Realmente é um prazer todas as semanas estar compartilhando alguma coisa legal de conhecimento sobre o nosso cérebro. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que tem a ver com o nosso lado profissional. E é como o nosso cérebro funciona quando estamos trabalhando, tá? No ambiente de trabalho, praticamente que qualquer coisa que nós fazemos, vamos precisar do cérebro, tá? Então a ideia desta live como tal é precisamente mostrar para vocês, explicar para vocês um pouco e abrir inclusive também para debate como exercitar o cérebro para obter uma maior produtividade, tá? Então, o tema, e somente lembrando que estou fazendo o vídeo ao vivo no Instagram e ao mesmo tempo, como é conhecido por todos vocês que já têm assistido meus vídeos, eu subo ele no meu canal de YouTube, tá? Para que vocês consigam assistir eles ou mais uma vez mais para frente, ou se vocês quiserem pode fazer o vídeo, podem ver ou assistir o vídeo diretamente aqui no canal de Instagram, beleza? Então vamos falar, só estou esperando que algumas pessoas entrem, né? De qualquer forma, eu vou dar começo, né, ao nosso tema. Hoje, por ser um dia de víspera de feriado, eu sei que muitas das pessoas provavelmente estão ou saindo do trabalho, ou estão indo para um happy hour, ou estão indo viajar, então muito provavelmente vão ter a possibilidade de assistir esse vídeo lá mais para frente. Então, só para que vocês saibam que, fica tranquilo que o vídeo vai ficar disponível, tá? Eu achei o tema muito relevante por várias questões. Primeiro, porque muitas das queixas que eu recebo comumente de clientes é precisamente conflitos que têm a ver, por exemplo, às vezes com falta de foco, falta de atenção, estresse absurdo por todas as metas e resultados que são pedidos no dia a dia no âmbito profissional, e as pessoas chegam cada vez mais fadigadas, mais cansadas, entendeu? Então eu achei bem interessante e bem importante, né, falar um pouco precisamente sobre como é que a gente precisa manter o nosso cérebro. Para quê? Para que a gente consiga produzir e consiga não somente isso, levantar e cumprir com as demandas que são exigidas, né, no âmbito profissional, seja no âmbito empresarial, né, ou corporativo, ou seja que você tenha uma empresa, porque ao final de contas você tem que rendir contas para quem? Para os clientes, tá? E clientes colocam pressão também, né? Então, bom, começando um pouco sobre o tema. A primeira questão que eu considero que é importante, obviamente que isto vem de o bate-papo mais de questões de experiência e também misturadas com um pouco do conhecimento que eu já tenho na parte neurocientífica, tá? Uma questão importante é que, para a gente falar um pouco do cérebro... Oi Adriana, boa noite, tudo bem? Como você está? Chegou justo na hora que estou começando a falar sobre o cérebro e como ele se comporta no ambiente de trabalho, tá? Então, gente, antes de falar como é que o cérebro se comporta, como é que ele maquina enquanto nós estamos trabalhando e como que a gente pode se exercitar para ser mais produtivo, a gente precisa primeiro entender duas questões. O que é o cérebro, né? E quando que ele é usado? Então, primeiro que nada, não existe absolutamente nenhum tipo de trabalho no campo profissional, inclusive quando as pessoas estão estudando, enfim, o que seja, mas profissionalmente falando, qualquer tipo de trabalho, seja o que seja que você tenha, sempre, né, vai ter uma porção muito grande onde
você vai ter que depender do seu cérebro para poder executar as funções de uma forma apropriada e eficaz, tá? E isso vem desde quê? Desde planejar, pensar, organizar, projetar, inclusive quando estamos falando de trabalhos de rotina ou trabalhos que exigem trabalho motor, basicamente. Sim? A gente está usando o nosso cérebro. E isso em virtude a que quando a gente tenta entender o que o cérebro faz, primeiro nós precisamos fazer uma comparação no ambiente de trabalho a um computador. Então imagine você seu cérebro como se fosse um grande computador. E o que esse computador faz? Ele armazena informações, né? Só que no cérebro faz em forma de memórias. E essas memórias, obviamente, que elas ficam armazenadas, porém registradas e facilitam um processo de aprendizagem, né? Assim como todos os processos que eu já tinha mencionado, na questão de planejamento, organização, toma de decisões, né? Execução de tarefas. E isso, obviamente, por quê? Porque os nossos 5 sentidos, né, eles captam essas informações que passam ao cérebro e geram o que seriam as memórias, tanto de curto como de longo prazo. Ao mesmo tempo, o que acontece? O cérebro, ele é importantíssimo para a parte de cognição e isso envolve dentro do processo de aprendizado que o cérebro, ele nos coloque numa situação de quê? De concentração, de atenção, de foco, né? E além disso, né, lembrem que o cérebro também tem uma porção que se encarrega de emoções. Quando nós estamos no ambiente de trabalho, não muitas vezes é fácil lidar com sentimentos e emoções, até porque no ambiente de trabalho somos muito mais condicionados, vamos dizer assim, a gerenciar as nossas emoções. E para gerenciar as emoções, a gente precisa usar o nosso córtex cerebral e principalmente o córtex frontal para quê? Para, de certa forma, racionalizar as emoções, né? Então, muito diferente quando a gente está no âmbito familiar ou mais, vamos dizer, em um happy hour, é totalmente diferente. Então, precisamos usar o cérebro em vários aspectos. Uma outra questão, a comunicação. Para a gente se comunicar, né, no meio de trabalho, a gente precisa também ter uma certa dialética, né? E mais, por exemplo, quando a gente está se comunicando em um outro idioma, vamos dizer assim, né? Vamos estar misturando todo um conjunto de emoções, um conjunto de experiências, de cognições, de tarefas que, ao final de contas, vão exigir de nós que um processo mental, entendeu? Então, de qualquer forma, no ambiente de trabalho, a gente precisa usar o cérebro de qualquer forma. Agora, o que acontece, né? Tinha eu falado no começo, muitos dos clientes e muitas das pessoas que eu escuto falar, geralmente, quando estamos falando de trabalho, a gente está passando por pressão, porque tem que entregar, porque tem que cumprir metas, ou porque tem que entregar algum relatório para um cliente, e tudo isso consome o quê? Estresse, consome energia. A energia que a gente gasta, olha, é uma coisa muito importante, gente. O cérebro, ele consome 20% da energia total que é produzida pelo nosso corpo, né? Então, imagine de onde que vem essa energia. Obviamente de várias questões, mas a principal delas é da nossa alimentação. Então, para que o cérebro consiga cumprir com todas aquelas funções que nos fazem produtivos no ambiente laboral, a gente precisa, eu diria que entre as mais importantes, né, são 5 questões que a gente precisa tomar em consideração. A primeira, o cérebro precisa ser alimentado. E quando estamos falando de alimentação, estamos falando de sais minerais, ácidos gordurosos, água principalmente, né, e glucose. Isso para quê? Para que todos os compostos bioquímicos e elétricos eles possam fazer conexões sinápticas apropriadas, né? Que nos permitam
pensar, mas ao mesmo tempo planejar, projetar, organizar, tomar uma decisão. E tudo isso em questão, muitas vezes, de minutos. Então, quando o cérebro não se alimenta, e aqui há uma questão que existe uma tendência muito grande quando a gente está... Eu trabalhei no mundo corporativo por muitos anos, e eu passei por essa experiência em que muitas vezes era tal estado de pressão por entregar algumas metas, que uma das coisas que eu esquecia de fazer era me alimentar. Às vezes chegavam 3, 4, 5 horas da tarde e eu ainda não tinha almoçado. Entendeu? Então o que eu estava gerando nessa situação? Eu estava fazendo com que o meu corpo ele procurasse por energia no que a gente chama reserva funcional do nosso organismo, só que essa reserva funcional, ela também, ou essa despensa, vamos dizer assim, ela desgasta, né? E o corpo, quando ele precisa de energia, ele vai a utilizar a glândula suprarrenal, né, para produzir adrenalina e cortisol, né, e ir a procurar por essa energia onde? Na reserva funcional que ainda a gente tem. Então, quando a gente deixa de se alimentar, né, óbvio, estamos falando de alimentos saudáveis, não? Alimentos que sejam funcionais para nosso cérebro, né? Estamos gerando um estresse adrenal, okay? Então, muito importante a questão da alimentação. Outra questão que é muito importante para a gente ser produtivo. O cérebro, ele está desenhado para quê? Para absorver todas as experiências de vida, que elas logo se convertem, ou se registram no cérebro na forma de memórias de curto prazo e são processadas para logo se formar como memórias de longo prazo. Entendeu? Então, quando o cérebro organiza as suas memórias, né, ele faz isso em períodos em que o cérebro está em menor atividade cerebral, que é quando a gente está dormindo. Então o cérebro precisa de repouso para organizar as memórias e as experiências que são captadas pelo sistema sensorial. Número 3, o cérebro precisa ser exercitado, tá? E quando a gente fala de exercitar o nosso cérebro, não é somente depender da questão do trabalho. Fora do trabalho, a gente precisa ler. A gente precisa ter hobbies, precisa ter jogos de estratégia. Para quê? Para que se formem novas conexões e se facilite o processo de criatividade. A criatividade ela vem conforme, né, o cérebro vai formando novas conexões sinápticas. Entendeu? Então é muito importante a gente exercitar não somente com alimentação, mas também a gente precisa de atividades que sejam extracurriculares, vamos dizer assim, para que o cérebro ele se mantenha em contínua função sináptica. Uma quarta questão é o cérebro precisa gerar todas as respostas aos estímulos que são emitidos pelo nosso corpo. E para isso tem que fazê-lo como? De acordo com a atividade física. Então, não adianta você se alimentar muito bem, não adianta você fazer atividades intelectuais se você não faz atividade física. Por quê? Porque o cérebro tem regiões, principalmente no sulco central, né, que estão encarregadas de quê? De precisamente todas as nossas partes motoras, o que a gente chama do sistema, ou a neurociência, na verdade, chama de sistema periférico. Então, muito importante que o cérebro também consiga fazer essas sinapses por meio de quê? Das respostas que envia de todos esses estímulos que vêm do nosso sistema periférico. E uma quinta questão, que eu diria que é uma das maiores e as mais importantes no ambiente de trabalho, é a oxigenação. A oxigenação, gente, eu acho que vocês já passaram, eu já passei por isso, mas vocês também já têm passado por situações nas que se encontram em uma situação de estresse absurdo, né? E não tem aquele colega, ou não tem o chefe, o líder, enfim, que a primeira coisa que fala quando
vê que você está em estresse ou um colega está em estresse, respira. Por quê? Não é à toa que a gente deve respirar, né? E é precisamente porque em situações de estresse, o nosso organismo, como tal, ele tende a ficar no que se chama o sistema de alerta ou o sistema simpático. Ele tende a ficar muito mais rígido. E quando o corpo fica rígido, a tendência natural do adulto é parar de respirar. Por quê? Porque está em estado de alerta. Só que o que acontece? Que quando o nosso organismo ele é cortado da função de oxigênio como tal, o nosso cérebro ele deixa de produzir sinapses adequadas. Então, muitas vezes o processo cognitivo ele se vê afetado. O que isso quer dizer? Você para de respirar em um momento de crise, em um momento de muito estresse, e vai ser muito difícil você pensar e chegar a uma decisão. Entendeu? Então, não é à toa que a gente fala respirar para quê? Para manter calma, para você conseguir lidar com essa situação de estresse. Entendeu? Então, essas são as 5 questões que são importantes para que o cérebro cumpra com todas as suas funções no âmbito laboral. Tá? Agora, eu gostaria que a gente fizesse um exercício. E isso é mais uma questão de reflexão ou de análise, na verdade, para entender o quão legal está a nossa aptidão cerebral. Então, assim, eu gostaria que vocês, e estou aqui, prestem atenção, Adriana, você que está na live, se você tiver um papel e uma caneta, né, eu gostaria que vocês anotassem e deem uma qualificação de 1 a 10, sendo 1 o pior, não? E 10 o melhor, né? Em termos de quão ruim ou quão boa, né, cada uma das seguintes questões que eu vou colocar está na sua vida. Então, a primeira questão, são 10, ok? A primeira é para vocês analisarem como é que está hoje, atualmente, hoje. E é uma questão que tem que ser, sabe, muito consciente, muito honesta da sua parte, tá? Não precisa falar para mim, mas qualifiquem. Hoje, como é que está a sua dieta? Né? Como é que está essa proteção ao cérebro com nutrientes apropriados, com vitaminas, com minerais, né? Se vocês estão comendo legumes, se estão comendo fruta, né? Deixando de comer gordura animal, enfim, mas no geral, como é que está a dieta entre 1 a 10? Tá? Número 2, como é que está o consumo de água? Né? Vocês estão consumindo água, mínimo 2 litros por água. Lembrem que o nosso corpo humano, na verdade, 70% do corpo humano é conformado por água. Okay? Agora, o cérebro como tal, ele não armazena água, mas ele precisa, né, do fluido da água através do sangue para quê? Para poder transportar nutrientes que vão a gerar neurotransmissores. Então, pelo menos 15% do consumo de água, ele deve estar continuamente rodando pelo corpo, precisamente para quê? Para contribuir com o transporte de nutrientes. Então, esse consumo é crucial, né? Então, como é que está? Vocês estão tomando água suficiente? Estão bebendo água suficiente? De 1 a 10, né? Número 3, eu chamo isso de autoconversação. O que é isso quer dizer? Como é que estão seus pensamentos aqui? Né? Eu concordo que durante um dia de trabalho, e geralmente um dia de trabalho que é estressante, muitas vezes a gente se vê envolvido por problemas ou por situações que às vezes, por conta de quê? De falta de respiração, por falta de alimentação, também a gente termina ruminando com pensamentos muitas vezes negativos. Ou o fato da gente muitas vezes estar em um tipo de trabalho que é extremamente desgastante faz com que a gente às vezes não tenha o melhor
de nossa aptidão, vamos dizer assim, positiva, o qual é normal, porque a gente é humano, a gente não tem por que estar 100% o tempo todo pensando positivamente. Mas a questão aqui para refletir durante o momento em que a gente está trabalhando, como é que esses pensamentos estão fluindo. São pensamentos que causam angústia, causam um nível maior de estresse, ou contribuem com o estresse que a gente está passando já por conta de ter que entregar resultados, né? Número 4. Como é que está a sua atividade física? Você está fazendo exercício, né? Eu te repito, não adianta a gente trabalhar workaholic, sabe, às 24 horas ao dia, porque a gente igual vai ter que comer, a gente vai ter que dormir e a gente vai ter que se movimentar. O nosso corpo, quando ele se movimenta, ele também movimenta as conexões sinápticas. E hoje em dia, gente, uma questão super importante, já está comprovado cientificamente. O nosso cérebro, né, e prestem atenção, ele tende a enxutar quando a pessoa não faz atividade física. Ou quando uma pessoa fazia atividade física, só que virou sedentária, a tendência do cérebro é a diminuir o seu volume sináptico. Entendeu? Então, por quê? Porque tem muitas células que, se elas não estão gerando sinapses e não estão gerando respostas somatosensoriais e motoras, né, eventualmente o que vai acontecer com esses neurônios? Eles vão apagar, vão morrer. Entendeu? E o que isso faz? Isso faz com que a massa encefálica ela se contraia. Então, muito importante a gente atividade física. Então, por favor, se questionem e qualifiquem. Como é que está essa parte da atividade física hoje? Tá? Uma outra questão, trabalho em equipe é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está dialogando e trocando ideias uns com os outros colegas, a gente também está gerando toda uma série de sinapses, uma série de experiências, e a gente está aprendendo. Então, o cérebro, o que ele está fazendo? Está captando informações. Lembrem, o cérebro ele é um computador, é uma máquina que ele absorve informações. E para ele viver e se manter nesse constante movimento de conexões sinápticas, precisa de receber informações, mas as informações têm que vir de fora, né? Então, e outra coisa, o ser humano ele foi desenhado também, de certa forma, para quê? Para viver em comunidade, viver em conjunto, né? Senão o cérebro ele não faria seu papel de comunicação, seu papel nas emoções, entendeu? Então, esse feedback de trabalho em equipe é muito importante. Perdi o número. Número 6. Ambiente limpo. Por que é importante para nosso cérebro trabalhar em um ambiente organizado e limpo? Porque o cérebro, ele entende, né, ele não tem como julgar, é um órgão, mas ele entende que quando o que ele observa através do nosso sistema sensorial e do tato, quando nós temos um ambiente totalmente organizado, o que acontece? Fica mais fácil para o cérebro organizar e fazer as correspondentes sinapses para quê? Para fazer as tarefas, né? Tomar decisões, planejar, projetar, mas em uma sequência específica. Então, o fato da gente... Uma questão que eu falava, por exemplo, em lives anteriores. Uma das primeiras atividades que a gente tem que criar como ritual em nossa vida pessoal, nem sequer profissional, é fazer a nossa cama. Porque a partir do momento em que a gente se levanta e faz a cama, a gente já comandou o nosso cérebro a quê? A fazer uma tarefa, né? E essa tarefa implica em uma questão de organização. Então, o nosso ambiente de trabalho ele tem que estar organizado, tem que estar limpo, tá? Então, muito importante essa questão. Como é que está o ambiente em que vocês trabalham, de 1 a 10? Número 7, sono. E aí? Né? O sono é uma das queixas mais comuns no meio laboral, porque as pessoas elas não dormem bem.
Então, e veja bem, o nosso cérebro, ele não é à toa que precisa de 8 horas. Você vai dizer, pô, Johan, mas espera aí. Cara, não dá para dormir 8 horas quando a gente tem que trabalhar para caramba. E não somente isso, a gente tem que entregar resultados, tem que cumprir metas, tudo bem, ok? Mas o cérebro precisa de repouso. Lembrem que eu falei para vocês que para que o cérebro consiga absorver todas as informações do nosso sistema sensorial e aprendê-las, registrá-las de forma organizada e de forma apropriada para que o cérebro tenha uma boa saúde, ele precisa fazê-lo no momento em que a atividade cerebral está mais baixa, que é no momento do sono. Então a gente precisa, muitas pessoas dizem, tá bom, mas se eu dormir 6 horas é suficiente? Sim e não. Né? Eu diria que, de certa forma, né, a gente tem que acostumar e aprender a dominar o nosso corpo, dependendo também do tipo de trabalho que a gente tem, sem que ele afete a nossa condição de saúde. Né? Se a gente está em um trabalho em que a gente mal está dormindo porque tem que entregar metas, de repente, uma questão que a gente precisa organizar é as nossas prioridades. Né? E ver o que é mais importante. Não adianta também, e isso é uma coisa que, inclusive, no Oriente, hoje em dia, se prega muito, né? Ou tem sempre se pregado. A gente não pode viver para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver, que é diferente. Né? Agora, número 8, novos aprendizados. Como é que estão esses novos aprendizados hoje em dia na sua vida? Você tem hobbies, né? Você curte jogar alguma coisa? Olha, às vezes, por exemplo, eu não estou falando, claro, jogos de estratégia, por exemplo. Xadrez, por exemplo, é um jogo que ele, por ser um jogo de pensar, de estratégia, ele cria e força as nossas conexões sinápticas a pensar. Então, nosso córtex frontal, ele está fazendo um processo de aprendizado, mas um processo conjunto de quê? De planejamento, de estratégia e de resultado. Né? Agora, o que acontece? A gente pode, por exemplo, aprender ou procurar um momento durante o dia para fazer algum tipo de atividade que nos faça distrair a nossa mente da rotina do trabalho. Por exemplo, preencher um kimono, ou, por exemplo, um jogo de aqueles que saem nos jornais, que esqueci o nome neste momento, né? Mas leitura, por exemplo, a leitura, e isso é uma coisa que é super importante, a gente deveria pelo menos ler entre 45 a 1h30 diária, né? Para quê? Para que o cérebro precisamente capte novas informações. O cérebro, ele não sobrevive, né, se ele não está aprendendo continuamente. Número 9. Como é que está o gerenciamento do estresse? E quando eu estou falando de gerenciamento do estresse, o que você hoje está fazendo para gerenciar o estresse do dia a dia? Né? Não somente com atividade física, mas, por exemplo, você tem algum ritual cedo de manhã, por exemplo, em que você trabalha a meditação, ou você faz oração, ou faz alguma coisa que supra e que nutra, né, a tua rotina diária, que te tire, vamos dizer assim, da contínua fluidez, né, que gera um estado de adrenalina muito alto. E para isso a gente precisa de momentos de calma. Esses momentos de calma, eles podem ser praticados de várias formas. Eu já mencionei, ou bem seja yoga, ou bem seja meditação. Às vezes uma atividade social, por exemplo, ou fazer um trabalho social, pode nos ajudar também a gerenciar o estresse. Mas essas são questões que são super importantes para o desempenho do cérebro. E número 10, eu coloquei esta última porque ela está muito relacionada precisamente com o tipo de trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo em questões da aptidão cerebral. Né? Número 10 é como é que está o seu processo de autoconhecimento. Eu falo autoconhecimento porque
não somente no âmbito profissional, mas pessoal, o ser humano, ele tem sonhos, nós temos metas, mas do que qualquer coisa, a gente também sempre quer evoluir. E para evoluir, a gente precisa se conhecer. Precisa conhecer como é que a nossa máquina aqui cerebral ela funciona. Entendeu? Então, o autoconhecimento implica a gente ter um conhecimento de como nosso organismo funciona, como ele reage ao estresse, como ele reage no ambiente de trabalho, né? Como é que o nosso cérebro reage mentalmente e emocionalmente, né, no âmbito de trabalho. Então, isso, gente, se torna uma das questões mais importantes. Por isso que eu deixei... desculpa, aqui mexeu um pouquinho o meu telefone, mas já voltou. Eu deixei por último a questão do autoconhecimento precisamente por isso, porque não adianta a gente ter uma dieta magnífica, consumir água, fazer atividade física, se a gente não investe tempo para nos descobrirmos, para nos conhecermos a nós mesmos. Tá? E aqui, obviamente, eu sempre faço a salvedade de que uma das questões mais importantes, né, dentro desse processo de autoconhecimento implica também a gente em procurar por vias de autoconhecimento, né, em entidades ou em mecanismos que tenham certo tipo de experiências e que tenham vivido ou que estejam em um processo também de evolução, mas que possam te ajudar, né? E às vezes isso implica ajuda profissional. Então, uma questão que eu, dentro do campo da saúde, tanto mental, física como emocional, estou desenvolvendo no ambiente do Brain Speech, é precisamente realizar programas de coaching. Para quê? Para realizar avaliações e treinamentos que sejam abrangentes ao estado da saúde geral do cérebro, tá? E isso eu sempre falo, por que eu faço isso? Porque eu já trabalhei no mundo corporativo por um pouco mais de 20 anos, né? E eu consegui enxergar, né, cada situação de estresse que eu passava eram muitas vezes, e eu sou consciente que passava por situações que às vezes eu não conhecia e não sabia como lidar com essas situações. E o resultado muitas vezes terminou sendo que uma doença, tendo que ir para uma clínica. Eu me lembro uma vez que eu passei por um problema de nervio ciático absurdo, minha perna praticamente que paralisou, e eu pensava que era um problema de nervio ciático, mas claro, o nervio ciático está relacionado também com o nosso sistema nervoso, mas terminou sendo um problema em um dos meus discos, né? E isso implicou eu ter que não somente me tratar, mas também fazer terapia, enfim, um monte de questões. E aí eu terminei descobrindo o quão importante eu precisava me conhecer também fisicamente, porque estava gastando muito tempo em trabalhar, só que eu não estava investindo na minha saúde física. E isso estava afetando também a minha parte emocional, minha forma cognitiva e os meus processos motores, né? Então, em parte a isso, eu digo que todo ser humano no ambiente de trabalho, no ambiente laboral, tem que estar muito consciente de que o cérebro é a máquina mais importante que ela vai utilizar para desenvolver seu trabalho. Mas para isso precisa estar bem otimizada, né? Então, o nosso cérebro é como qualquer músculo do corpo. A gente vai na academia para exercitar os músculos. Por que a gente não exercita o cérebro, né? Então, eu estou aí precisamente para realizar esses treinamentos, né? Que muitas vezes eles envolvem Eles envolvem processos que estão destinados a otimizar processos mentais, como são processos de memória, processos de desempenho cognitivo e muitas vezes até uma reeducação, o reequilíbrio, vamos dizer assim, emocional.
Assim como o coaching ele também, neste sentido, para aptidão cerebral, ele é muito eficiente para ajudar na performance geral de todas as funções para as quais o cérebro está destinado, né, a atingir com todo o seu potencial. Então, essa era basicamente a mensagem que eu queria passar para vocês, falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Adriana, eu vejo que você está na linha. Não sei se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira trazer referente ao tema. O que você tem experimentado, por exemplo, quando você está no seu âmbito de trabalho? Como é que o teu cérebro ele reage a certas questões? Se você puder responder, beleza. Senão a gente vai continuando, tá? Uma coisa que é importante é que o nosso cérebro é assim como a gente, quando a gente, vamos dizer, acorda, se levanta, toma banho, escova os dentes, certo? A gente precisa também estabelecer certo tipo de disciplinas para que todos os dias a gente investa um pouquinho nessa nossa máquina, nesse nosso maior tesouro, diria eu, né? Então, é bem importante, gente, que esse tesouro ele sempre esteja ao máximo fazendo o melhor de sua atividade. Oi, Andrea, tudo bem? Um prazer, como você está? Deixa só colocar aqui que eu acho que você me pediu para entrar aqui na linha. E aí, tudo bem? Não sei se você chegou a enxergar um pouco sobre o que a gente estava falando. E aí, tudo bem? Como você está? Tranquila? Eu tô no vídeo, em câmera. Isso, agora consigo te ver, perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que você está aí na linha. A gente estava falando sobre como é que o nosso cérebro ele reage e como é que ele está desenhado para o nosso ambiente de trabalho, né? Oi, Pri, tudo bem? Então, uma questão que é importante é como é que você vê a saúde do cérebro, o quão importante é a saúde do cérebro para a gente obter melhores resultados e ser mais produtivo, né? Não sei se você quiser, compartilhar alguma coisa, né? Isso, obrigado, Pri, legal. Agora estou te vendo, Andrea. Vejo que você está aí em muito boa companhia também. Barão Twitch, tudo bem com você? Como você está? Nossa, está entrando várias pessoas, legal. Deixa voltar um pouquinho, gente, aproveitando que vocês estão aqui, porque eu acho que é importante, como vocês entraram, falar rapidamente, né, de 10 questões que são muito, muito importantes para a gente manter um cérebro saudável e que ele mesmo nos ajude a ser mais produtivos no trabalho. Primeiro, dieta. Tá? Então, a gente precisa ter uma dieta com nutrientes apropriados, vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, mas principalmente, lembrem que o cérebro ele precisa de quê? Ele precisa de glucose, de água, né? De ácidos gordurosos, né? E de sais minerais. Então a gente, por exemplo, na nossa dieta, não adianta a gente somente comer arroz e feijão, né? A gente precisa de quê? Precisa de potássio, de sódio, magnésio. Magnésio é super importante, gente, para o nosso processo mental, né? E para conexões sinápticas, assim como o potássio é importante para quê? Para produzir sinais elétricos. Então, muito importante consumir alimentos como banana, por exemplo, rica em potássio. Então, pensem que a dieta ela cumpre um papel muito importante nesse aspecto da produtividade cerebral. Consumo de água, número 2, super importante, no mínimo 2 litros de água a gente precisa para quê? Para que tudo aquilo que nós comemos,
o intestino ele absorva os nutrientes e através do sangue leve esses nutrientes para o cérebro, né? Uma questão, como terceiro ponto, a autoconversação. A autoconversação tem a ver com como é que a gente lida no processo de trabalho, né, com os nossos pensamentos e nosso processo racional. O nosso processo racional durante o trabalho, ele é muito dramático, ele está mais para ver o conflito ou o problema, ou ele está mais para ver uma solução? Como que a gente lida com essa autoconversação? A gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, tá? A questão da atividade física. A gente precisa fazer atividade física para que certas regiões do nosso cérebro, principalmente o sulco central, né, ele faça respostas a estímulos motores, né? Trabalho em equipe. O trabalho em equipe é importante para o cérebro, por quê? Porque tudo aquilo que nós aprendemos dos outros, geramos como uma experiência para nós mesmos e para nosso processo mental, né? Outra questão, ambiente limpo. Gente, o cérebro ele entende que quando nós estamos em um ambiente organizado, o nosso cérebro fica mais fácil para o cérebro organizar ideias e contribuir no processo criativo. Então, muito importante que a gente sempre trabalhe nesse ambiente, em um espaço organizado, tá? Outra questão, sono. Como é que está o sono? O cérebro, ele precisa, né, de um tempo para poder organizar as suas memórias de curto prazo e converti-las em longo prazo. Só que o cérebro faz isso em momentos em que a nossa atividade cerebral é mais baixa, que é no momento do sono. É o que a gente, é o que na neurociência se conhece como sono REM, né? Então, a gente pode estar trabalhando pra caramba, só que se a gente não tem tempo para dormir, ou a gente mal dorme 4 horas e dorme mal, e ao dia seguinte acorda cansado, detonado, que é muito... E olha que engraçado, hoje eu atendi uma cliente que precisamente tinha essa queixa. Ela está trabalhando bastante, está indo na faculdade, só que ela todos os dias acorda com fadiga. E é precisamente por quê? Porque ela não está dando tempo para o cérebro repousar e organizar as suas ideias. E como resultado, o que acontece? Ela está com déficit de atenção, né? E é precisamente por quê? Porque não dá espaço para o cérebro organizar as ideias. Então o sono é muito importante. Novos aprendizados. Gente, a gente precisa de hobbies, a gente precisa de leitura. O cérebro como tal, ele precisa ser desafiado. Com o quê? Com jogos, por exemplo, de estratégia. Então é legal a gente investir todos os dias um pouco em preencher um crucigrama, por exemplo. Por incrível que pareça, faz toda a diferença no nosso cérebro, porque a gente força ele e obriga a quê? A estabelecer novas conexões sinápticas. Uma outra questão importante para o cérebro, o gerenciamento do estresse. Super importante. De Teodoro, opa, tudo bem? Como você está? Estou tentando falar oi para todo mundo que está entrando na linha. Bom, estava falando da questão do gerenciamento do estresse. Gerenciamento do estresse para o cérebro é importante. Oi, Vanessa, tudo bem? É muito importante por quê? Porque o cérebro ele precisa também de momentos de calma. Então, como é que a gente consegue ser produtivo se a gente não consegue lidar com o estresse do dia a dia? A gente não pode fazer com que a empresa ou o trabalho pare para a gente se acalmar. É ao contrário, não? A gente tem que, de certa forma, buscar mecanismos para lidar com o estresse. E esses estresses, tudo bem? Como você está? E todos esses estresses, todas essas questões, elas são trabalhadas por meio de quê? Por exemplo, meditação é super importante, yoga, às vezes encontros sociais, tudo aquilo que nos ajude a gerenciar o cotidiano. E lembrem que o estresse não é somente o estresse adrenal, né? É também o estresse emocional. Então, o nosso cérebro, na medida em que ele recebe... Eu estou muito bem, obrigado, Kike. Seja bem-vinda. Então, assim...
quando a gente fala de gerenciamento de estresse, a gente fala de técnicas e disciplinas que a gente precisa praticar todos os dias, ou pelo menos uma frequência durante a semana. Para quê? Para que a gente consiga lidar com esse estresse, entendeu? André, tudo bem? Como você está? E uma outra questão, número 10, o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é importante para o cérebro? Porque, primeiro que nada, ele gera o que se chama neuroplasticidade, ressignificação. Então, tudo aquilo que nós aprendemos em nosso passado, ou a forma como nós fomos condicionados ou educados, muitas vezes pode gerar certos comportamentos. Só que no âmbito do trabalho, esses comportamentos eles podem ser positivos, como também podem ser negativos. Então, um processo de autoconhecimento, seja físico, mental ou emocional, ele contribui para gerar novas sinapses, ok? Então, super importante. Oi, André, tudo bem? Como você está? Uma questão que eu estava mencionando antes de vocês entrarem, e faço a questão, é precisamente que a importância do nosso cérebro. Lembrem que o cérebro ele é praticamente o nosso maior computador, nosso maior tesouro. O cérebro ele consome 20% da energia que é produzida pelo corpo. Então, se a gente não tem suficiente energia, como é que a gente consegue produzir? Ou seja, não tem muita opção, né? Então, por isso que nós precisamos prestar muita atenção, e faz parte do processo de autoconhecimento, precisamente, entender como é que essa máquina aqui funciona. E cada um de vocês, né, cada um de nós, vamos dizer assim, como seres humanos, operamos em formas totalmente únicas. Então, se faz muito importante a gente se conhecer. Para quê? Para a gente entender as nossas limitações e as nossas fortalezas e oportunidades, enfim, no âmbito do trabalho, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu conheço quais que são minhas fortalezas ou minhas forças intelectuais, se eu sou mais exatas, só que eu tenho um trabalho o qual exige, por exemplo, alguma questão humana que eu preciso desenvolver, eu preciso então fazer quê? Um processo de autoconhecimento para desenvolver certas habilidades, né? E tornar-me mais eficiente. Entendeu? Então isso implica em quê? Em que a gente ou procure por uma terapia, ou procure por um coaching, ou procure por uma neurofeedback, enfim, né? E essa é mais uma das questões, por exemplo, que hoje eu venho trabalhando no contexto geral do projeto da Brain Speech, e uma das tantas coisas é precisamente oferecer programas de coaching. E esses programas de coaching eu faço tanto presencial como online. Beleza? Então, aí a gente vai trabalhar precisamente treinamentos que são abrangentes à saúde geral do cérebro. Para quê? Para que ele se torne mais eficiente e aí a gente consiga aprimorar o nosso potencial humano. Beleza? Gente, a gente tem alguns minutinhos. Eu gostaria que as pessoas que estão na linha, que estão me assistindo, gente, fiquem à vontade de colocar algum comentário ou alguma dúvida que vocês tiverem, tá? André, Kike, quem mais que está na linha? Tem várias pessoas, tem a Gi, tem a Vanessa, né? André, eu sei que você está aí, né? Então, se alguém tiver, desculpa, se alguém tiver algum comentário, gente, por favor, fiquem à vontade, né? Bom, enquanto isso, deixa eu falar para vocês um negócio antes de a gente finalizar, tá? Em todas as minhas lives, geralmente eu faço algum tipo de oferta ou de promoção para as pessoas que estão assistindo ao vivo, tá? Uma delas é oferecer sessões de 30 minutos via Skype
para quem esteja precisando de algum tipo de orientação, algum tipo de direcionamento mais detalhado de como aprimorar a sua aptidão cerebral. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e nesse momento, né, e você quiser ou desejar fazer uma sessão comigo, passar por uma sessão de 30 minutos, olha, será mais do que bem-vindo, tá? Eu estou colocando aqui na tela, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o meu Instagram, eu vou mudar o foco para vocês terem as informações de como agendar uma consulta online, tá? Então, para quem está vendo aqui a minha tela, né? Então, ó, estou colocando aqui uma sessão. Quem estiver precisando de algum tipo de orientação sobre como melhorar a sua aptidão cerebral, né, pode marcar comigo uma sessão via Skype, né? O valor dessa sessão ela está em oferta, R$65, o pagamento é antecipado via PayPal, né? E se vocês optarem por fazer, por exemplo, um programa de coaching mais para frente, depois dessa sessão, esse valor ele pode estar sujeito a crédito na forma de desconto, beleza? Então, o que vocês têm que fazer? Estou colocando aqui no próprio Instagram, porque estou mostrando eu estou com várias telas dos meus computadores aqui e com o Instagram aberto. Então, anota o número do meu WhatsApp, anota seu nome, seu e-mail e o seu número de telefone, tá? E me passa um WhatsApp ao 11 98971 2813, né? Indicando que você quer marcar uma consulta via online, né, no Skype. Aí eu passo todos os dados, tanto do meu Skype, né, como as informações para realizar o investimento dos R$65, beleza? Outra coisa, gente, pode visitar meu site, né, www.brainspeech.com, né, e aí vocês vão encontrar um monte de informações relacionadas a tudo o referente a aprimoramento e aptidão cerebral, beleza? Então, gente, eu vou encerrar o nosso tema de hoje. Eu agradeço muito a todas as pessoas, o André, o Ribeiro, a Keke, o Di, a Vanessa, a Andrea, o Barão, a Pri, quem mais que esteve aqui? A Adriana Lima, né? Muito obrigado por assistirem no live. E, gente, podem assistir o live novamente aqui no meu canal de Instagram. Ele vai ficar por 24 horas. E também, se vocês quiserem, depois entram na minha página de internet, www.brainspeech.com, e acessem no canal de YouTube. Tá? Aí está, vocês vão encontrar o link e no canal do YouTube vocês vão encontrar esta live para mais informações e mais detalhes sobre o que a gente falou. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado e bom feriado para todos. Beleza? Tchau, tchau. Tudo bom.